paz do nosso Cristo seja suficiente na sua vida, continue abundante nessa obra maravilhosa do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, receba já mais uma vez o meu carinho, a minha gratidão, porque é muito bom saber que você tem nos deixado entrar aí no seu lar para aprender mais da palavra de Deus, essa palavra que transforma vidas. E olha, tem ajudado muita gente, é incrível, eu fico assim feliz, muito feliz com o feedback que eu tenho recebido das pessoas, do carinho, pessoas que eu nem conheço, têm dito, pastor, muito obrigado, eu sei que o senhor não me conhece, mas como tem me ajudado. Então não perca isso de vista, o objetivo é justamente esse, ajudar pessoas, mesmo sem conhecer as pessoas, sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela tem um alcance que nos surpreende. Eu posso não conhecer você, conheço muita gente, mas com certeza posso não conhecer você. Mas uma coisa é certa, Deus conhece e a palavra dele vai penetrar no seu coração e vai te ajudar na mudança que você tanto precisa. Então, mais uma vez, eu agradeço, muito obrigado pelo carinho. Com essa alegria, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e falar com Deus, porque Deus vai falar conosco nessa reta final desse assunto tão importante que envolve a nossa consciência. Feche seus olhos. Pai Santo, Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado pessoas para mostrar, através de testemunhos, como essa palavra e esse ensino tem transformado vidas. Isso nos faz entender que esse trabalho, em meio a tudo isso que está acontecendo, não é vão no Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é que nos abençoa, a Tua palavra é que nos fortalece. E o que o Senhor continue abençoando, fortalecendo a vida de todo aquele que está participando, que está acompanhando e colocando em prática todos esses ensinamentos. Nós te agradecemos, Senhor, e humildemente te pedimos mais uma vez a direção da Tua palavra nas nossas vidas. Te pedimos que o Senhor molde os nossos corações para estarem sensíveis à Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que são palavras de vida eterna, transformadoras, e disso nós não abrimos mão. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, louvado seja o nome do nosso Cristo. Nós estamos na reta final desse ensino sobre a consciência e eu sei que você que está colocando em prática, você já deve ter memorizado aí a nossa mãozinha, pelo menos. Os 5 princípios importantes para que haja mudança necessária e efetiva na sua vida. Você está pronto? Será que se eu não colocar na tela você consegue falar? O Olemp, o nosso famoso Olemp. Se você ainda não sabe o que é o Olemp, você vai ter que voltar lá para o começo ou então vai acompanhar aqui porque eu vou colocar na tela para facilitar a sua vida. A nossa mãozinha, o nosso Olemp, ele significa que eu preciso ouvir a palavra, ler, estudar, memorizar, meditar e praticar a palavra. Então esse é o nosso Olemp, essa é a nossa mãozinha. Sem essa mãozinha, a mudança que você tanto deseja, ela não vai acontecer. Então repare que tudo que tem sido mostrado e apresentado através desse estudo sobre a consciência, tudo tem um respaldo seguro na palavra de Deus. Nós temos aí também, como ponto de partida para essa reta final, Atos 24, que nos mostra a importância do nosso esforço, da nossa parte, porque não adianta eu apenas apresentar o estudo, você precisa também colocar em prática, você precisa se esforçar para colocar em prática os ensinamentos aqui apresentados. Então a palavra de Deus em Atos 24 diz: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Então nós temos aprendido até aqui aquele resumão básico para você não ficar perdido aí na nossa caminhada. A gente tem aprendido aqui a respeito da consciência algo crucial, que ela é uma dádiva de Deus. Mas por ser uma dádiva de Deus, como você tem usado a sua consciência? Será que você conhece a sua consciência? Então, como ponto de partida, nós vimos que a consciência é uma dádiva, é um presente de Deus. Aprendemos também a respeito de algumas características que definem uma consciência fraca. Aprendemos também a respeito de características que definem uma consciência forte. Vimos também no nosso último assunto a respeito de características que moldam e definem uma consciência que é má. Lembrando que antes da consciência fraca, entre a consciência como dádiva de Deus e a consciência fraca, nesse interlúdio apresentamos a respeito
de características que envolve aí uma boa consciência. A gente não pode se esquecer disso. E hoje nós veremos nesse assunto, nós veremos a respeito da consciência como algo que faz parte do ministério. Isso mesmo, mas pastor, eu não tenho ministério nenhum, então esse assunto não é para mim, é para você. E você vai entender por que é para você, mesmo você achando que não faz parte ou não tem nenhum ministério. Porque a sua vida já é um ministério. É isso mesmo, a palavra de Deus mostra que nós somos pedras desse templo maravilhoso de Jesus, chamado igreja. Nós somos pedras vivas. O apóstolo Paulo fala que nós somos cartas vivas, não por mãos de homens, mas por mãos de Deus. Então você faz parte também desse ministério através do seu testemunho. Então nós veremos a consciência como algo importante no ministério que testemunha a respeito de Deus. Lembrando que você também tem um papel crucial nesse testemunho. Então a gente vai aprender aí que uma boa consciência, ela é importante se vamos ser eficazes no nosso ministério. Eu quero trazer nesse assunto pelo menos cinco áreas do ministério onde uma consciência boa é de vital importância. E aqui você vai começar a entender como você é útil nesse propósito, como você é útil nesse testemunho. Então esse assunto é para você sim, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 1, diz: mantendo fé e boa consciência, olha só, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então repare como isso aqui é importante, e a gente já falou um pouco sobre isso. E vimos que pessoas que se dizem conhecedoras de Deus, por não ter uma boa consciência, não estarem fortalecidas na palavra do Senhor, elas estão naufragando na fé. Pessoas que desistem da vida, pessoas que desistem de caminhar com Jesus, por incrível que pareça. Então, é algo que eu oro para que isso não aconteça com você. Esse naufrágio na fé. Pessoas que um dia se fortaleceram, acharam que estavam nos caminhos do Senhor e por conta de toda essa turbulência da pandemia, de todas as pressões e provações, elas simplesmente naufragaram na fé. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, estava orientando o jovem Timóteo com relação a esse assunto. Então, nessas 5 áreas que é crucial de uma boa consciência para a manifestação do ministério, da ação de Deus na sua vida, essa primeira área é que você precisa entender que o seu papel é crucial na recuperação do perdido. Olha que coisa importante. Um dia estávamos perdidos, Deus restaurou, Deus nos deu uma nova vida em Jesus, mas Ele não fez isso para que ficássemos parados. A gente precisa testemunhar de Cristo e ajudar ao perdido. Então, dentro dessa primeira área, que envolve aí ministério, testemunho, é muito importante entender que temos um papel crucial na recuperação do perdido. E se não possuímos uma consciência boa, com certeza isso vai faltar, vai gerar algo terrível no nosso testemunho, porque a gente não vai ter força para testemunhar. Notem, pessoas que se dizem cristãs, conhecem a Jesus, foram transformadas pela ação do Espírito Santo, hoje dizem assim: eu não tenho mais forças para testemunhar. E isso é muito sério. Então é muito importante lembrar que a janela da consciência ela precisa estar limpa. Romanos 9 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito, olha só, no Espírito a minha própria consciência. Então é muito importante isso, lembrar que a gente testemunha de Deus nas nossas vidas através dos nossos atos. Para ajudar o perdido, a gente precisa testemunhar de Cristo. A palavra do Senhor diz ainda que o apóstolo Paulo ele enfrentou uma situação muito séria com relação nessa luta de consciência, nesse embate que ele tinha, porque ele tinha uma vida depravada. Deus transformou ele num homem a serviço do reino, e você que conhece as Escrituras, sabe que o apóstolo Paulo fez muitas viagens missionárias, ele testemunhou muito a respeito de Cristo, até o Novo Testamento, a maioria das cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então daí você já tira o papel importante que esse homem teve de testemunhar a Jesus. Só que o apóstolo Paulo era ser humano como eu e você, ele tinha suas lutas. E dentro desse conflito, ele testemunha em Romanos capítulo 9, algo importante, algo muito, muito marcante na vida dele, que talvez você vai se identificar muito com isso.
ele com certeza tinha pessoas perdidas ao seu redor, familiares, e olha só o embate que ele tinha que lidar com a sua consciência. Ele diz assim, eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, ou seja, ser anátema, separado de Cristo, olha só, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O apóstolo Paulo estava falando aqui, depois você pode ler Romanos capítulo 9, com muita atenção, muito cuidado. Logo no início desse contexto, o apóstolo Paulo sabia do peso que ele tinha, por conta da escolha soberana em salvá-lo, mas que ele precisava testemunhar na vida daqueles que não conheciam Jesus. E ele sabia que muitas pessoas elas não iriam aceitar o testemunho, elas não iriam receber de bom grado o testemunho do apóstolo Paulo, e ele, por conta da sua natureza que lutava contra o Espírito, era o Espírito lutando contra a carne, ele disse que ele desejaria ser maldito, anátema. Ele desejaria estar no mesmo patamar em que os seus parentes, os seus conterrâneos estavam, mas por conta da consciência ele não podia fazer isso. Então havia esse embate, ele precisava testemunhar, independente do que estava lá em torno dos seus sentimentos. Lá em Pedro também diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, olha que coisa, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo de que forma? A Bíblia continua. Todavia com mansidão e temor, olha só, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o nome, na verdade os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Notaram como eu falei, e eu disse aqui que você faz parte disso, desse assunto? Você tem que testemunhar de Jesus, mas você tem que ter cuidado ao testemunhar, porque vão te difamar, vão criticar, guarde isso, mas como é que anda a sua consciência para com as pessoas que vão difamar o nome de Jesus através do seu testemunho? Então, a segunda característica dentro desse ministério de testemunho que envolve a consciência é fazer planos para o serviço. Mais uma vez eu reforço aqui, você não pode se conformar, não pode ficar com os braços cruzados, você tem que traçar planos, você tem que aproveitar tudo que Deus tem colocado na sua vida. Se você conhece do amor de Deus, se você conhece do amor de Jesus, você precisa testemunhar urgentemente, mas para isso você tem que traçar um plano. Você tem as redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, você tem tudo isso ao seu favor. Não desperdice essa oportunidade, você precisa traçar planos para tirar um tempo, para falar de Jesus, para falar do amor dele, para que a sua consciência não seja corrompida. Em 2 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte, porque a nossa glória é esta. O que é a nossa glória? Diz o apóstolo Paulo, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade, ou seja, com separação para isso, e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então repare como isso é muito importante quando o apóstolo Paulo testemunha a esse respeito, envolvendo mais uma vez a consciência. O testemunho é muito importante, você não pode perder o seu testemunho. Eu sei que você gosta de coisas, eu sei que você tem prazeres em algumas coisas que te trazem alegria, estou falando de coisas que são lícitas. Mas é muito importante envolver na sua caminhada, no seu testemunho, traçar planos para que haja um momento de testemunho a respeito de Deus. Você tem dupla cidadania. Você tem a cidadania do céu e a cidadania do mundo. A Bíblia fala que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, esqueça essa ideia de que muitos dizem, eu sou cidadão do céu, não vou me importar como eu tenho vivido neste mundo. Você tem que se importar sim, e tem que traçar planos para testemunhar. Tem que fazer planos para esse serviço. Então, como é que você faz isso? Como é que você traça esse plano para o seu ministério? A Bíblia diz que a glória, porque a nossa glória é essa, o testemunho do quê? Da nossa consciência, que com santidade. Então, voltando nesse assunto, o apóstolo Paulo, ele faz questão de nos lembrar dessa questão de santidade, que significa separação. Dentro do traçar desse planejamento para testemunhar, você tem que lembrar de uma coisa,
eu sou separado do mundo. Estou no mundo, tenho dupla cidadania, mas eu preciso traçar planos para testemunhar do amor de Cristo. Como é que você faz isso? Como é que você segue os planos de Deus? Você precisa mudar os seus planos. Lembre-se, os seus planos não são os planos de Deus. Você tem planos para a sua vida profissional, para os seus estudos, para a sua família, mas lembre-se que o plano do Senhor é que vai prevalecer. O importante em tudo isso, nesse traçar, nesse planejar para testemunhar, é entender que você precisa possuir uma consciência boa. Isso é muito importante. A nossa consciência, ela deve se abrir diante de Deus, sem reservas, para que isso faça parte do nosso planejamento, e se abrir também diante dos homens. Você vai precisar dar cara à tapa, como diz aí no bom popular, porque aquele que testemunha de Deus, ele não tem medo, não tem receio de falar do amor de Jesus, porque ele se abre para as pessoas. A Bíblia nos fala, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando, olha só, com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Você sabe que tem muitos maliciosos por aí que adulteram a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência, olha só, de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E a Bíblia continua, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Então, percebam que é tudo muito prático. É confiar em Deus, planejar e testemunhar tendo uma boa consciência. Terceira característica que envolve o ministério do testemunho com a boa consciência é que nós devemos praticar o que pregamos. Aqui está, isso aqui é muito importante, praticar aquilo que você prega, aquilo que você fala. O mais importante é que você aprenda na palavra de Deus que você deve praticar aquilo que você prega. O seu testemunho deve condizer com aquilo que você fala. A palavra nos fala, o próprio Paulo, orientando o jovem Timóteo, ele diz, semelhantemente, olha só, quanto a diáconos, lembre-se que Paulo está escrevendo a um jovem pastor que estava aí se organizando nessa vida ministerial. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Então, entenda isso. E aqui já lanço mais um desafio que vai ser maravilhoso, uma experiência única na sua vida. Leia as 2 cartas de Paulo a Timóteo. Você vai perceber que são cartas ministeriais de uma pessoa experiente aconselhando um jovem pastor. Você vai perceber ali que os conselhos são práticos e envolvem justamente isso. Aquilo de que você fala, você prega, você ensina, você precisa colocar em prática. Então está aí lançado o desafio, são 2 cartas pequenas, você pode ler aí numa sentada as 2 de vez, claro, orando ao Senhor e pedindo discernimento para entender aquilo que Deus vai falar ao seu coração. A quarta, a penúltima característica que envolve aí essa consciência de testemunho é que você precisa aprender a enfrentar, ou seja, a lidar com as críticas. Quando você enfrenta a crítica, se sabe que está certo, sua consciência vai lhe dar forças para que você tenha condição de aguentar essas críticas. Eu não tenho dúvidas que você já deve ter sofrido muitas críticas por fazer até o que é certo. Olha, eu particularmente, eu penso que em meio a essa pandemia muitas pessoas tiveram que se reinventar. E aqui eu não vou eximir os pastores. Imagine os pastores que estavam aí muito acostumados àquela maneira didática de pregar na igreja, de usar o púlpito, aquela coisa bem formal que não é errado, mas os pastores que não se prepararam, não buscaram ao Senhor para utilizar das ferramentas que Deus colocou em suas mãos, como essa aqui, essa ferramenta, o YouTube, as redes sociais, tiveram muitas dificuldades no ano passado. Eu falo disso porque eu orei muito por pastores que pediram orações. Eu mesmo fui uma dessas pessoas que pedi muito as orações, mas por ter já trabalhado há 2 anos antes da pandemia com as mídias sociais, não foi tão dificultoso para mim. Não confundir dificuldade, dificultoso com trabalhoso.
Não foi dificultoso, mas muito trabalhoso, porque você não faz ideia o que está por trás para que esse vídeo, esse ensino chegue com muita qualidade ao seu lar, onde quer que você esteja. E mesmo assim, as críticas não foram poucas. É muita gente que vai falar aí que tem muito pastor youtuber, muito pastor que está preocupado com redes sociais, sem ter a sensibilidade e o entendimento do que está por trás para que todo esse ensinamento pudesse chegar a muitas pessoas. Então, se você não estiver pronto para receber as críticas, com certeza isso vai ser um fator crucial no testemunho do seu evangelismo. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, assim pois importa que os homens, olha só, nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, se você está testemunhando, está usando as redes sociais e você é criticado por isso, siga em frente, com boa consciência, está fazendo o que é certo. Não se importe muito com as críticas, porque as críticas, se você não tem uma boa consciência, uma consciência firmada, elas podem vir de uma forma que vai te destruir, vai te abater, vai fazer com que você fique paralisado e não siga em frente. Então, as críticas, elas virão, muitas vezes até para denegrir e destruir todo o trabalho que você tem construído, mas quando você sabe para quem você está fazendo, em quem você confia, a Bíblia mostra que Deus vai te encontrar como despenseiro fiel. Significa isso, que você vai ser o mordomo daquilo que Deus colocou nas suas mãos, e isso é importante. É por isso que eu estou aqui com muita alegria, independente das críticas. Você também siga em frente, independente das críticas, siga em frente, porque você sabe, com a sua boa consciência, para quem você está fazendo. Aí o apóstolo Paulo, ele continua: todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal. E aqui, tribunal no original, naquele dia específico, no tribunal humano. Nem eu tampouco, olha o que ele diz, julgo a mim mesmo, porque de nada me acusa a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Trocando em miúdos, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está dizendo: eu vou continuar seguindo em frente, testemunhando de Jesus. Quem quiser julgar, que julgue, quem quiser criticar, que critique. O importante é que eu tenha boa consciência e eu sei para quem eu estou fazendo. Se a sua consciência ela é limpa, você pode aguentar, porque o Senhor, Ele está com você, não tenha dúvida disso. Como é que você, por fim, você pode aí colocar como uma quinta característica da consciência que testemunha através da prática? Opondo-se à falsa doutrina. E aqui é muito sério, porque como é que você vai lutar contra a falsa doutrina? Primeiro, com fé e uma consciência boa, e principalmente com a palavra de Deus e uma consciência boa. Olha o que diz 1 Timóteo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Ele traz a lembrança aqui a Timóteo dizendo: combate, Timóteo, combate o combate, firmado nelas, na doutrina, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, meus amados, meus queridos, aprendam. Quando a sua consciência está presa à palavra de Deus, você pode corajosamente se opor à falsa doutrina. Lembrando de se autoconfrontar. Como assim se autoconfrontar? Em que condição está a sua consciência hoje? A sua consciência está livre de ofensa? A sua consciência, ela é pura? Ela é límpida? Ela é boa? Então, essas são as perguntas que confrontam para saber como é que anda a sua consciência. E aqui a gente está chegando na reta final, o nosso último assunto, que envolve a consciência, vai tratar justamente da questão da consciência e os governos, as nossas autoridades. Eita, que muita gente briga por conta de político A, político B, político C. Será que o crente deve de fato obedecer aos governantes, às autoridades? Então a gente vai fazer aí o fechamento desse assunto tão importante, tão profundo, que ajuda a mudar e a transformar vidas. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo e até lá.